Tá bom, eu vou explicar como que funcionam os parênteses na matemática. Basicamente, finge que está escrito assim, né? Eu vou dar o mesmo exemplo. 2 vezes... Não vou dar o mesmo. Vou colocar aqui, x mais y mais z. Bom, nesse caso, o que a gente faz na matemática é distribuir. Então, vou fazer o 2 vezes o x... e o 2 vezes o y e o 2 vezes o z. Então, isso vai ficar reescrito assim. 2x mais 2 vezes x, aí depois 2 vezes y, e aí depois 2 vezes z. Então, como o 2 foi distribuído para todos os termos, o 2 ele vai reaparecer aqui, aqui e aqui. O 2 ele aparece nos 3 negocinhos, né? Nas 3 multiplicações, porque eu distribuí. Então, por exemplo, se eu fizesse 5 vezes 2 mais 3, mais 4, mais 5, ia ficar 5 vezes 2, aqui é vezes, né? Mais 5 vezes 3, mais 5 vezes 4, mais 5 vezes 5. Então, o que acontece? 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. O 5 fica reaparecendo por causa dessa distributiva, igual o 2 aqui em cima. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que se eu estiver resolvendo um problema e aparecer uma multiplicação assim, uma multiplicação, seja uma soma de multiplicações, então 5 vezes 2 mais 5 vezes 3 mais 5, ou seja uma subtração de multiplicações, né? 5 vezes 2 menos 5 vezes 3 menos, pode ser qualquer um dos dois. Se você olhar para essa soma de multiplicações e ver que tem um número que se repete em todas, então é porque antes ele foi esse caso aqui de cima, entendeu? E então a gente olha para esse, né? Tem um número que se repete em tudo? Sim, tem um número que se repete em tudo, o número 5. Então ele foi ali em cima. Só que você está percebendo que esse caso aqui, que eu acabei de mostrar, ele forma parzinhos, né? Ele forma parzinhos. Então é sempre o primeiro do par é o número da frente, aqui. E o segundo do parzinho é o número que ele vai se distribuir e multiplicar. Então, vai distribuir para esse, para esse, para esse, para esse. Então, esse é o segundo integrante do par, né? Então, por que ali em cima precisa do 1? Por causa dessa estrutura de parzinhos. Então, deixa eu escrever aqui o problema de cima. Ok, então isso é o que está o nosso problema, né? E aí, a gente está percebendo que é uma soma de... Não parecem que são multiplicações ainda, mas é uma soma de vários grupinhos e tem um termo que se repete, que é o 3 elevado a 2x. Então, a gente pode fazer aquela situação. Só que lembra que eu falei que precisa de dupla, né? Então, eu preciso colocar uma dupla aqui para o 3 elevado a 2x, que não vá alterar em nada o que está escrito. E é por isso que eu coloco o número 1. Porque tudo vezes 1 é ele mesmo, né? Tipo, 7 vezes 1, 7. 5 vezes 1, 5. Então, 3 elevado a 2x vezes 1 é 3 elevado a 2x. Então, agora que eu já formei as duplinhas, eu posso fazer aquela formação, né? Então, o 3 elevado a 2x eu coloco para fora. Aí, a gente abre parênteses, multiplica, né? Abre parênteses aqui. E coloca os termos que a gente quer somar, que são 1, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 4. Percebe que se eu não colocasse o 1 aqui, o que ia acontecer na hora de fazer a distributiva?
só ia ter duas pessoas, dois números, dois carinhas para fazer a distributiva aqui, né? Se eu não colocasse o 1, ia ficar assim, 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 2, mais 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 4. E o primeiro termo ia sumir. Mas como tem o 1 aqui, então tem alguém aqui na frente. Aí você pode pensar assim, ok, vou distribuir. 3 elevado a 2x vezes 1. Aí você só escreve 3 elevado a 2x mesmo. Você nem precisa pôr o vezes 1, né? Então, se o problema tivesse começado assim, e você fosse destrinchar e continuar e expandir, você nem precisava colocar o 1 aqui. Você podia só deixar assim. Só que como aqui era a situação contrária, eu precisava transformar no parzinho, aí eu precisei. Espero que tenha feito sentido.